Olá, sejam bem-vindos ao seu canal no YouTube, Ceci, com amor. Já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo se você ainda não o fez e clicando no sininho para ser o primeiro a receber as novidades e dicas da Ceci sobre como morar fora, seja estudo ou a trabalho, todas as segundas-feiras, e sobre relacionamento com estrangeiros todas as sextas-feiras. Também me sigam no Instagram, vou deixar na descrição desse vídeo o meu usuário, onde também compartilho informações e tiro dúvidas de vocês nas caixinhas diárias de pergunta. Tem alguma dúvida? É só mandar que eu terei o maior prazer em te responder. Hoje eu vou falar sobre o IELTS, o exame de proficiência da língua inglesa ministrado pelo British Council e que é de suma importância se você quer viver fora do Brasil, se você quer ir para um país onde o inglês é o idioma oficial. Quando você quer ir morar fora a trabalho, dependendo para onde você queira ir, você deve fazer o teste de proficiência de línguas. Para morar fora para estudar, seja para fazer uma graduação, uma pós, você também precisa de um teste de proficiência para ser aceito em uma das várias universidades daquele país para o qual você quer se mudar. Para os Estados Unidos, o teste para a vida profissional é o TOEIC e para a vida acadêmica é o TOEFL, ok? Agora, para o Reino Unido, Irlanda, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, é o IELTS e ele se subdivide em IELTS acadêmico e IELTS geral. O IELTS ele é pontuado de 0 a 9. Sim, a nota máxima é 9, não é 10. O 9 equivale à fluência do inglês como a de um nativo. O IELTS ele é dividido em 4 seções: o listening, reading, writing e speaking, né? O ouvir, ler, escrever e falar. O speaking, falar, normalmente ele não é ministrado no mesmo dia das outras 3 sessões do teste. Eventualmente ele pode sim ser no mesmo dia, mas normalmente ele é agendado para alguma outra data. Quanto você deve tirar no IELTS? Qual deve ser sua nota para você passar? Eu não sei. Por quê? Depende. Depende para o que você está fazendo o IELTS e qual a pontuação mínima exigida para aquele determinado propósito. Por exemplo, algumas universidades britânicas, elas vão pedir uma pontuação mínima de 6 pontos, sendo que você não pode ter tirado menos de 5,5 em nenhuma das sessões. Outras universidades, elas vão pedir um mínimo de 7, sem que você tenha tirado menos de 6,5 em qualquer uma das 4 sessões. Então, vai depender, né, do que você está aplicando, qual é a exigência, qual é a nota mínima solicitada pelaquela instituição ou para aquele propósito. Eu vou fazer um adendo aqui. 6 pontos é muito baixo se você quer estudar numa faculdade fora, porque 6 equivale ao inglês intermediário baixo. Eu fiquei muito surpresa em saber que algumas universidades aceitam 6 no IELTS para admissão, porque com 6 você não vai conseguir acompanhar as aulas. Você vai ter muita dificuldade em entender o conteúdo que está sendo ensinado. Eu aconselho você a estudar bastante, a desenvolver o seu inglês o máximo que puder, para não desanimar de concluir o curso, porque você está tendo dificuldade em acompanhar, tá, gente? No meu entender, e de algumas universidades mais top, o mínimo para se entrar seria 7 ou mais, para que você possa aproveitar ao máximo o que está sendo ensinado sem grandes complicações por causa do idioma, tá bom? Voltando ao IELTS, a parte do listening, escutar, ela é igual tanto para o geral quanto para o acadêmico. Para você ter uma pontuação de 7 nesta sessão, você deve acertar 30 das 40 questões. O reading, né, o ler acadêmico, ele é um pouco mais difícil do que o reading geral. Porque o reading acadêmico, ele vai ter textos mais complexos e terminologias mais trabalhadas. E por isso, para você atingir a pontuação de 7 no reading acadêmico, você precisa acertar 30 das 40 questões, enquanto para o reading geral, por ser um teste mais fácil, você deve acertar
e 4 questões de 40 para conseguir tirar 7. Não se preocupem se vocês não souberem a resposta. Você pode marcar alguma coisa, porque respostas erradas, elas não vão ser penalizadas, tá bom, gente? Você não vai ser descontado ponto se você marcar errado. O que vai contar para sua nota são as respostas certas tão somente. Então, a contagem é de respostas corretas, sem nenhuma penalidade para respostas erradas. Um dos grandes desafios do IELTS é a administração do tempo para você completar o seu teste dentro daquele tempo estipulado. A dica quente da Cici é você estar familiarizado com o formato do teste. É você já ter feito simulados online do IELTS para entender seu funcionamento e saber o que os examinadores vão levar em conta na hora de pontuar a sua escrita no writing e a sua fala no speaking. O listening, né, o escutar, você tem que completar em 30 minutos as 40 perguntas. Então, antes de começar esta sessão, dê uma lida nas questões, tenha uma ideia do que está lá, porque isso vai fazer você economizar tempo para achar sua resposta correta. No listening, você ouvirá situações e diálogos, e você deverá estar super concentrado para não engolir mosca. Uma distração e babau, você já perdeu o fio da meada, você perdeu a resposta daquela questão. E há vários tipos de questão no listening, desde marcar a opção correta a completar 2 palavras do diálogo numa lacuna, por exemplo. Mais uma vez, eu recomendo a vocês, façam os simulados para estarem a par de como funciona a prova, para não perderem tempo, para não perderem pontos também por falta de familiarização com a prova. Muita gente acaba tirando notas menores do que tirariam, porque não conhece o formato do teste e são pegas de surpresa. O IELTS é uma prova muito chatinha, diga-se de passagem. E por isso, isso pode custar você a entrar numa universidade, por exemplo, porque você não atingiu o mínimo que aquela universidade pede. Então, eu vou deixar abaixo aqui, na descrição do meu vídeo, o link do site do IELTS. Esse site ele é todo em inglês, tá bom, gente? Na parte do reading, né, ler, será analisada a sua capacidade de entender um texto e interpretá-lo. Você terá 3 passagens para ler, 40 perguntas para responder e somente 60 minutos para completar esta sessão. O ideal é você não demorar mais do que 20 minutos em cada passagem e nas respostas, né? Sob o risco de você não conseguir completar a sessão por inteiro. Dica quente da Cici. Para você conseguir administrar bem o seu tempo durante o reading, as passagens costumam ser longas. Então, ao invés de você começar com os textos, comecem com as perguntas e marque e grife as palavras-chave. Então, quando vocês encontrarem lá no texto, quando vocês lerem rapidamente, sem muita atenção, numa lida rápida, você saberá qual resposta deve marcar. Então, um dos tipos da pergunta na seção do reading é true, false, not given. Verdadeiro, falso, não dado, né? Informação não dada. Você pode achar que isso é fácil, mas na verdade ela é bem tricky, essa parte do teste é bem uma pegadinha, né? Você não pode assumir nada, você não pode assumir que a resposta está lá. Se não está escrito com todas as letras, a resposta é not given, não dado, né? E o pessoal costuma se lascar aqui porque eles assumem que aquela informação está no texto, né? Pelo jeito que eles interpretam a pergunta. Se não está escrito, é not given. Ponto, tá bom? O writing, né, o escrever, ele é dividido em task 1 e task 2. E você tem 60 minutos para completar ambas as partes. Não é 60 minutos para um e 60 minutos para o outro, não. É 60 minutos para as duas, né, para as duas perguntas, né?
Você tem que entender o que o examinador quer de você para você conseguir uma pontuação alta no seu writing. Não, você não precisa de uma bola de cristal para saber os critérios que o examinador usará. Eles estão bem descritos no site do IELTS, que eu estou deixando o link na descrição deste vídeo. No Task 1, você terá um diagrama, um gráfico, um mapa ou mais de um. E você não deve descrever aquilo ali. O que você tem que escrever, né, o que vai ser pedido, é para você descrever as tendências, as diferenças ou os diferentes estágios, né, daquela informação que está lá. Não é descrever o gráfico é azul, não é esse tipo de descrição que eles querem. É as tendências, é as diferenças, comparações de dados, é isso que é pedido. Nesse Task 1, na estrutura do Task 1, você tem que escrever uma breve introdução, que é basicamente parafrasear, né, o que está sendo pedido. Depois você vai escrever mais uns 2 parágrafos, desenvolvendo a ideia ou as tendências que estão representadas naquelas imagens. Você não precisa escrever uma conclusão e você não vai expressar sua opinião também, a não ser que peça. Mas normalmente, por Task 1, a sua opinião ela não é pedida. A opinião, você só vai dar a sua opinião normalmente no Task 2 e não no Task 1. No Task 2, é você discutir, desenvolver uma ideia de um tópico que lhe é dado, né? Responder a pergunta que lhe é feita. Lembre-se que a sua pontuação seja boa, você tem que desenvolver todas as partes da pergunta. Então, a pergunta tem 2 partes, né? Quais são as vantagens e desvantagens de não sei o quê? Você tem que escrever sobre as vantagens e você tem que escrever sobre as desvantagens sobre aquele determinado coisa que está sendo solicitada e uma conclusão, né, sobre o assunto. Então, você vai ter uma introdução, você vai falar as vantagens, outras as desvantagens, e depois você vai escrever a sua opinião, a sua conclusão, né, daquilo que está sendo pedido no Task 2. O que vai ser levado em conta pelo avaliador é como você está desenvolvendo a ideia, se você consegue sustentar o seu argumento de forma lógica, dentro de um inglês correto, né, sem misspellings, sem erros gramaticais, tem que estar tudo sempre bem bonitinho. Isso que no seu writing, na sua escrita, você tem que escrever as palavras de forma correta e a gramática também tem que ser acurada. Não tente usar palavras sofisticadas e difíceis para tentar impressionar o examinador, se essas palavras não fazem parte do seu dia a dia, porque vai ser contraproducente, né? Além de aumentar as suas chances de escrevê-la de forma correta e também de você usá-la de forma não apropriada. A última parte do exame é o speaking, né? O falar, a conversação. Você terá uma entrevista com o examinador. Essa entrevista ela terá a duração de mais ou menos de 11 a 15 minutos e você deverá responder a uma quantidade de perguntas sobre você e sobre alguns tópicos que ele vai perguntar. Haverá um tópico que você deverá sustentar a sua argumentação por aproximadamente 2 minutos. Não fique chateado se o examinador te interromper antes de você concluir a sua ideia, porque o tempo ele é cronometrado, tá? O que vai ser avaliado ali é o seu vocabulário, é a sua gramática, é a sua pronúncia, é a sua fluência, né? O quão natural lhe é falar inglês. Então, não se preocupe se você não falou tudo o que você queria, que está tudo bem, porque não é isso que está sendo avaliado. Bem, esta é só uma visão geral do teste. Aconselho a vocês a fazerem cursos online, gratuitos ou pagos, de preparação do IELTS, né? Explorem o YouTube, tem bastante material disponível sobre o tema. Dê preferências a canais que ensinam o IELTS que tem um tiquezinho.
e boa sorte! Se você já gostou desse vídeo, então deixe seu joinha, se inscreva no meu canal se você ainda não fez e toque o sininho para ser o primeiro a receber as novidades e dicas da Cici. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!